Boker Tov, bom dia. Vamos novamente para mais uma profecia aqui que fala a respeito do Messias, sobre a alegação dos missionários, profecia de número 14. O Messias seria zombado e escarnecido, Salmo 22, versículo 7 e 8. Suposto cumprimento, Lucas 23, 35 a 36, Mateus 27, 23 e 24. O salmista Davi fala sobre sua condição precária, perseguido e maltratado por seus inimigos. Condição evidente quando de seu conflito com Saul e seu próprio filho Absalão. Este salmo também remete às precárias condições de Israel como povo entre os gentios. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. Terrilim, Salmo 44, versículo 13 e 14. Mais uma vez, nada aqui que diga respeito ao Messias. Por quê? Salmo 22, 4 diz: Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Se Jesus é Deus e a referência no Salmo é a ele, então deveríamos entender que Deus tem ancestrais? 15ª profecia. O Messias deveria beber vinagre com fel, Salmo 69, 21. Suposto cumprimento, Mateus 27, 34, João 19, versículo 28 ao 30. Em primeiro lugar, se o Salmo 69 é uma referência a Jesus e Yeshua, então o verso 5 também o é. Vejamos o que diz. Tu, ó Hashem, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Salmo 69, versículo 5. Teria sido então Jesus, ou Yeshua, um estulto e pecador? Não se cumpre profecias pela metade. Ou ele cumpriu tudo, ou não cumpriu nada. Se cumpriu tudo, isso inclui a admissão de que era um estulto, tolo e pecador. Porém, nenhum missionário em sã consciência admitiria isso. Mais uma vez, o salmo é referência ao próprio rei David e a ninguém mais. Todos sabemos que David cometeu muitas estultices e pecados. Vide Salmo 51. E ele os admitiu. Note ainda que, pelo que percebemos do Tanar, o ato de beber fel é uma alusão à punição determinada a certo ou a certos pecados cometidos. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali pereçamos. Pois o Eterno, nosso Elohim, nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Eterno. Jeremias 8, verso 14. E mais, os falsos profetas, pelas suas mentiras e rebeldias contra a Torá divina, igualmente beberiam águas de fel. Portanto, assim diz o Eterno dos exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Jeremias 23, 15. Jesus, Yeshua, teria ordenado que seus discípulos começassem a pregar desde Jerusalém, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. O que percebemos então a partir de nossas investigações é que, pelo que entende-se do Salmo em questão 69, o ato de beber águas de fel é um sinal de reprovação e punição da parte de Hashem a um pecador estulto, tolo. Davi entendia isso e fez referência ao fato devido aos sofrimentos que percebera ser merecedor. Assim, se a passagem diz respeito a Jesus e Yeshua, em segundo plano, segue-se que seus seguidores admitem tacitamente que seu mestre era um pecador quanto mais e que por assim agir era igualmente estulto. 16ª profecia. O Salmo 110 fala do Messias, Jesus, Yeshua. Suposto cumprimento, Mateus 22, 45, etc. Disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Note, a primeira palavra Senhor e a segunda Senhor. A primeira, obviamente, reflete o tetragrama sagrado, o nome do eterno Elohim. Já a segunda forma, com letras minúsculas, refere-se obviamente a outra pessoa. Observe o hebraico. Observe o original hebraico. Neum Hashem La'ad
lá Adoni, onde Hashem, o Eterno, e Adoni, meu Senhor. As traduções cristãs, na maioria dos casos, faz-nos pensar que no Salmo 110, versículo 1, o Eterno Elohim está falando com ele mesmo. Sabemos não ser este o caso aqui. Por quê? Sempre que nos referimos ao Eterno, usamos nas orações e na leitura da Torá o termo Adonai, mas nunca Adoni. Quem escreveu este salmo? David, seguramente. E quem era o Senhor de David? Já que ele diz, disse o Eterno a meu Senhor. Vamos investigar. David era da tribo de Yehudá, 2 Crônicas 2, versículo 10 ao 15. E Yehudá era obviamente filho de Yaakov. E este foi chamado por Yitzhak, seu pai, senhor sobre os da sua própria parentela. Gênesis 27, 29. Yaakov é símbolo de todo Israel. Gênesis 32, 28. Israel deve ser, por sua vez, cabeça e não cauda, senhor sobre todas as nações. Deuteronômio 28, 13. Logo, se o primeiro senhor é o eterno Elohim, quem deve ser o segundo? O povo a quem Davi servia como rei, Israel. Importante. Na verdade, não encontramos texto algum nas Escrituras em que o Messias é chamado de Senhor, Adon, o mesmo termo hebraico usado pelo salmista. A maioria das profecias chama o Messias de servo David, renovo, rebento, mas nunca Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado de teus pés. Comparemos esta porção ao que diz Isaías 41, versículos 8 ao 10. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Yaakov, a quem elegi descendência de Abraham, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Elohim. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 47, versículo 2 ao 3. Porque o Eterno Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti. Salmo 80, verso 17. Ao contrário do que poderiam pensar os missionários e messiânicos em geral, aqui o texto do Salmo 80, especialmente os versos 1, 4, 14 e 15, deixam claro que a referência ao homem e filho do homem do Salmo 80, 17 diz respeito a Israel. Eterno enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Verso 2. Cetro, símbolo do poder real. Aqui é uma referência clara ao rei David e futuramente ao rei Messias. Este é o fator pelo qual os povos serão subjugados a Israel na era messiânica. É através do Messias que o poder e influência do povo judeu se estenderá a toda a terra. O cetro do poder de Israel, ou Sião, é David, um claro símbolo messiânico. O cetro não se arredará de Yehudá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. É Hashem que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. Salmo 18, versículos 43 a 48. Tu serás o orvalho da tua mocidade, verso 3b. Quem aqui representa o orvalho? É o remanescente de Jacó. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Eterno, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Miqueias 5:7. Jurou o Eterno e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, verso 4. Arrepender-se aqui significa revogar. Hashem jamais revogará a condição sacerdotal de seu povo, como se lê. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, versículo 6. O sacerdócio de Israel é também anunciado por Yeshayahu, Isaías.
Eu, o Eterno, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. 42, verso 6. O profeta Zechariah, Zacarias, também confirma a alta posição de Israel como povo sacerdotal, isto é, representante divino na terra. Assim diz o Eterno dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Zacarias 8:23. Isaías confirma as palavras dos outros profetas ao falar sobre a era messiânica, quando finalmente as nações reconhecerão nos judeus um povo de sacerdotes. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Eterno, e vos chamarão ministros de nosso Elohim. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Isaías 61, versículo 6. Israel é sacerdote eterno, porque seu propósito como tal começou na instituição do povo judeu como povo de Hashem. Êxodo 19, versículo 6. Transcendendo até a era messiânica. Isaías 61, versículo 6. Segundo a ordem de Melquisedeque, verso 4b. Esta é uma má tradução. A palavra ordem, como aparece nas versões cristãs, está traduzida tendenciosamente. No original temos al-divrati, que ao traduzir a expressão como ordem ou segundo a ordem, fica evidente a tentativa de se estabelecer uma suposta ordem sacerdotal de Melquisedeque, ordem essa que jamais existiu. A palavra ordem sacerdotal em hebraico é mishmará ou mishmeret. Veja Eclesiastes 3,18, onde a expressão análoga é usada. Al-divrat, no sentido de por causa de. Amarti ani belibi al-divrat bene ha'adam, levaram ha'elohim, velirot shechem bechema lachem. Disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Hashem possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os brutos. Mais um exemplo em Eclesiastes 7,14. Beyom tová reye vetov, uveyom ra'a re'e, gam et ze leumat ze asah Elohim al-divrat shelo imtsa ha'adam aharavi meumah. No dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera porque Hashem fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Mesmo no texto aramaico de Daniel 2,30, a expressão é invertida como por causa de. Va'ana la berahmah di etai bi min kol hayai raza dena geli li lachem al divrat di pishra lemalka yehodeum verá e onai livevar tindar. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. A questão é, por que apenas em Salmo 110, versículo 4, a mesma expressão das 3 passagens acima foi vertida como segundo a ordem nas traduções cristãs? E só para lembrar, não existe passagem alguma, alusão alguma a uma suposta ordem sacerdotal de Melquisedeque, senão no NT, ou nas versões do Antigo Testamento cristão. Assim, o sacerdócio de Israel é por causa de Melquisedeque, deriva dele. Este era rei de Shalem, futura Jerusalém, também chamada Sião, capital do Reino Unido de Israel. Melquisedeque, rei de justiça. É curioso notar que Abraham encontrou-se com Melquisedeque pagando-lhe o dízimo antes mesmo da instituição da Brit Milá, circuncisão.
Há toda uma simbologia aqui, muito interessante de ser explorada. A tradição judaica diz que o próprio Abraão, foi o pai dos convertidos, sendo ele mesmo um deles. Midrash Eliyahu Rabbah, página 146, Tana Deb Eliyahu, páginas 318 e 319. Visto que sua visita a Melquisedeque deu-se antes de sua conversão, pacto da circuncisão em Gênesis 17, versículos 10, 23 e 24. Inferimos disso que Abraham é, nesta passagem, um representante das nações, buscando na pessoa de Melquisedeque, rei de Salém, povo de Israel, o conhecimento das coisas de Hashem através de seu ministério sacerdotal. O Eterno à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Verso 5. O Eterno repreende os reis e as nações por amor a Israel, seu povo sacerdotal. Veja Salmo 105, versículos 13 e 14, e Isaías 60, versículo 12 ao 16. Conclui-se então pela análise de todo o contexto do Salmo 110 que não faz o menor sentido aplicá-lo a Jesus, Yeshua, posto que o foco da mensagem ali inserida é a nação ou povo de Israel, como o Senhor a quem Davi servia, subordinado ao Eterno dos Senhores. Mesmo no ponto crucial desse salmo, que é o verso 4, acerca do suposto sacerdócio de Melquisedeque, Malquisedeque, percebe-se que esta porção teve de ser distorcida e mal traduzida a fim de que pudesse estabelecer, por esse meio, alguma base para a doutrina dos missionários e messiânicos, que procuram ver nesse salmo a pessoa do seu Messias particular. Sabemos agora não ser esse o caso. Amém. Que o Eterno Hakadosh Baruch Hu nos abençoe nesta manhã de quinta-feira. Estamos nos aproximando de mais um feriado, de um grande feriado judaico, Yom Kippur, Yom HaKippurim, conhecido como Dia das Expiações, Dia do Perdão. E desejo tudo de bom final de semana para os meus amigos, irmãos, hebreus, israelitas e aqueles que simpatizam com o judaísmo.